noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus e nós estamos aprendendo a respeito das bem-aventuranças. E hoje eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 7. Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. O Senhor Jesus começa a ensinar a multidão que o seguia, e ele começa a dizer verdades que eram encobertas até mesmo por aqueles que em seu tempo estudavam a palavra de Deus. Nem mesmo os religiosos, os mais sábios, entendiam as palavras de Jesus. Muitos deles não conseguiam compreender a palavra que Jesus dizia e os seus ensinamentos, porque não conseguiam compreender quem era aquele que lhes falava. Jesus, sendo Filho de Deus, ensinou à multidão e aos seus discípulos muitas verdades. E no Sermão do Monte, como nós estamos aprendendo aqui, que começa com as bem-aventuranças, Jesus começa a dizer que felizes, muito felizes, são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que será que o nosso Senhor Jesus quis dizer com essas palavras? Quais ensinamentos estão ocultos aqui para aqueles que não creem, para aqueles que não professam a sua fé no nosso Senhor? O que podemos entender já de início, que Jesus diz aqui, que se queremos ser felizes, precisamos ser misericordiosos, e que a prática da misericórdia não deve ser apenas algo que seja praticado por nós de uma forma esporádica, mas que seja algo cotidiano, que faça parte da nossa vida, que faça parte do nosso ser. Porque diferente das outras bem-aventuranças, agora Jesus diz que ser misericordioso é ser feliz, muito feliz. Então precisamos ser misericordiosos se queremos alcançar esta bem-aventurança. A misericórdia, ela vai além da compaixão. A compaixão é um sentimento que traz em nosso ser a empatia para aquela pessoa que está ao nosso redor, ou que nós nos identificamos com o seu sofrimento. A compaixão gera dentro de nós esta emoção, esta empatia de sofrer com aquela pessoa, de entender aquela pessoa. Mas a misericórdia, ela vai além da compaixão, ela vai além da empatia. A misericórdia faz com que o ser humano venha agir em favor daqueles que sofrem. A misericórdia faz com que o ser humano tenha uma ação até a vida daquela pessoa,
A misericórdia faz que o ser humano não fique apenas no sentimento, na vontade, mas que ele venha a agir, venha buscar recursos, caminhos, maneiras de, pelo menos, aliviar um pouco, ou então trazer uma solução para o problema e o sofrimento em que aquela pessoa está passando. Por isso, a misericórdia é essencial na vida do cristão, porque nós precisamos não somente ter um olhar de compaixão para o nosso próximo, mas precisamos ter misericórdia. Para entendermos um pouco melhor a respeito do que Jesus está dizendo aqui, precisamos de textos auxiliares. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo agora, em Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 9 até o versículo de número 13. Poucas páginas à frente, Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Amém. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus demonstra aqui o ato de compaixão e misericórdia com aquelas pessoas. É claro que Jesus sabia quem elas eram. Jesus sabia que ali havia pecadores, pessoas de má índole, pessoas que eram odiadas pela sociedade, como o próprio Mateus. O fato de Mateus ser um coletor de impostos já o tornava inimigo da nação de Israel. E com certeza Mateus ele era ignorado, com certeza Mateus ele era humilhado. Por onde ele passava, com certeza as pessoas viravam o rosto, ou então o agrediam, ou então o insultavam, porque ele estava trabalhando para Roma como cobrador de impostos. E para os judeus, aquilo era considerado como uma alta traição. Então ninguém queria estar próximo de um coletor de impostos. Ninguém queria ser associado a um coletor de impostos. Então Mateus, que era marginalizado pela sociedade na sua época, não porque ele era uma pessoa corrupta ou por ser uma pessoa de má fé, mas pela sua profissão, por aquilo que ele escolheu, era considerado como um traidor para a nação. E Jesus, que não olhou para aquilo que Mateus possuía, não olhou a condição financeira, não olhou o status. Jesus olhou o coração dele e o chamou. E é algo que nós precisamos parar e pensar um pouco. Jesus olhou para Mateus com misericórdia. Jesus ali não viu um coletor de impostos. Jesus ali viu uma pessoa em dúvida, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa que está cansada de sofrer, uma pessoa que não entende o mundo à sua volta. Jesus olhou para Mateus e teve misericórdia dele e o chamou para segui-lo. E diz o texto que imediatamente ele largou o seu posto de trabalho e seguiu o mestre. Esta é a prova de que quando Jesus nos chama, nós não podemos resistir à sua misericórdia. Ela nos abraça, ela nos envolve e ela nos atrai até o nosso Senhor. E diz o texto
que Jesus foi até a casa de Mateus. Se uma pessoa não gostaria de estar próximo a um coletor de impostos, muito menos frequentar a sua casa. E Jesus foi até a casa de Mateus, e ali eles começaram a jantar, e logo pessoas começaram a se aproximar, pessoas que também eram desprezadas pela sociedade, pessoas que também estavam confusas, estavam perdidas, precisavam de ajuda, precisavam de conselhos, de orientações. E Jesus os alcançou com a sua misericórdia. E quando os fariseus religiosos passaram por ali e viram Jesus assentado com aquelas pessoas, logo se indignaram e começaram a dizer: por que o mestre de vocês está assentado com esses pecadores? E Jesus, aqui dizendo o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que misericórdia quero e não sacrifício, repreende aqueles fariseus e também nos traz uma grande advertência. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com religiosidade, procuramos perfeição nas pessoas, ou então fazemos uma seleção das pessoas que merecem ou não merecem ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Muitas vezes julgamos as pessoas e nós mesmos, muitas vezes também, desprezamos essas pessoas, assim como esses religiosos. O Senhor Jesus quer alcançar a todos com a sua misericórdia e com o seu amor. E se nós queremos ser como o nosso Senhor, o exemplo máximo de misericórdia, nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava, com um ar de misericórdia. Não olhar o seu pecado, não olhar a sua falha, não olhar a sua posição social, mas olhar com misericórdia, saber que aquela pessoa, se ela não tiver um encontro com Cristo, se ela não tiver a sua vida transformada, se ela não tiver o perdão dos pecados, ela está condenada por toda a eternidade. E nós precisamos olhar para essas pessoas com misericórdia, porque assim como elas, um dia nós estávamos perdidos e o Senhor Jesus nos alcançou. Precisamos entender isso, olhar a todos com misericórdia, mas não somente olhar e ficar na compaixão, sentir pena, mas agir. Jesus olhou para Mateus e agiu, o chamou. Jesus olhou para aquelas pessoas e teve misericórdia, e a sua misericórdia as atraiu. Foi uma ação. A nossa misericórdia tem que gerar uma ação efetiva. E Jesus não para ali. O texto diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia? Quem de nós já não orou dizendo: misericórdia, Senhor? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós nos achegamos até Deus e clamamos e pedimos misericórdia. Mas Jesus diz que aqueles que são misericordiosos, eles serão alcançados pela misericórdia. O Senhor Jesus, Ele ensina que a nossa vida cristã não pode ser uma prática religiosa somente. Nós precisamos ser efetivos na ação, no movimento. Se nós formos misericordiosos, nós também seremos alcançados pela misericórdia. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Que tudo aquilo que eu desejo para o meu próximo, eu também vou receber em troca. E se a pessoa não tiver a altura de retribuir, nós temos a certeza que no Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, nós seremos abençoados, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor tem misericórdia de nós. Todos os dias, quando nós nos levantamos pela manhã, a qual nós saímos do nosso descanso, do nosso sono noturno, e despertamos e levantamos da nossa cama, a misericórdia do Senhor se renovou conosco naquela hora.
Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam para com os seus filhos. Nós precisamos entender isso. Se queremos ser felizes, primeiro precisamos ser misericordiosos. E depois entender que nós alcançamos a misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a olhar as pessoas com amor e com misericórdia. E que não venhamos ficar somente na compaixão e na empatia, mas que possamos agir, que possamos levar o amor de Cristo a essas pessoas, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia para com eles. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço a todos e até lá. curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos.